Chico Graziano. Eu vou voltar para a questão do agro, mas vou fazer uma conexão com isso que nós estamos falando aqui, que são as invasões de terra do MST. Claramente não são democráticas. O cara vai lá, com foice, com facão, com espingarda, com revólver e invade a fazenda, mete fogo nas coisas, etc. No entanto, em nome, sei lá, se dos direitos humanos, ou em nome de não sei o quê, o Estado brasileiro, como instituição, tem tolerado esse comportamento. Eu não quero nem falar do resultado da reforma agrária, porque talvez até você pudesse visitar um desses assentamentos aí, não esses que servem para o marketing do MST, né? Mas para ver um assentamento, para ver a pobreza que é, né? Aliás, hoje em dia não tem nem mais muito pobreza. Eles já arrendaram tudo, quer dizer, muita gente que toca lá, você sabe disso. Mas então, a questão é essa violência tolerada dos bandidos, entendeu? Porque o MST são bandidos agrários também, ou não? São. Você citou o ponto primeiro da produtividade, porque a gente já tem anos de assentamentos que aconteceram desde os anos 90 para cá, e hoje já é auferível a produtividade deles, e ela é muito, assim, inúmeras vezes menos produtiva do que qualquer produtividade, qualquer propriedade, seja grande ou pequena. É incomparável a produtividade. Então, é um modelo falido. Já dá para falar que os assentamentos no Brasil são apenas favelização do campo, com baixíssima ou nenhuma produtividade. Portanto, não funcionou. Qualquer um que queira assentar hoje é apenas agravar o problema e favelizar o campo. 2, entrou a questão indígena junto, que é um novo modelo de favelização do campo. 3, esse governo agora tem uma nota técnica, chama nota técnica número 4 de 2025, que impede o imediato restaurar da propriedade por parte do agricultor. Então, você basicamente cria uma indústria de leniência essas invasões. Essas coisas todas têm que ser brecadas já. E aí é o trabalho, infelizmente, de órgãos que não tem aí nem a ver com a MST. Vamos falar de ICMBio, vamos falar do próprio INCRA, vamos falar do IBAMA, vamos falar de todos vamos dizer, setores do governo federal que atuam de modo a gerar insegurança no campo. Porque uma hora o MST, ele é o vetor da invasão, outra é uma ONG estrangeira, outra é uma tribo indígena. Todos eles geram essa insegurança. Um governo sério vai ter que gerar esse elemento que é central para toda a agricultura brasileira, que é segurança no campo. E aí, utilizar uma questão de segurança nacional e ir atrás das ONGs internacionais que atuam comprando, financiando, influenciando funcionários públicos desses órgãos, de modo a esses órgãos beneficiarem essas ONGs e as causas delas, e não o direito de propriedade no Brasil. Então, isso precisa ser tocado pelo próximo governo federal de maneira urgente. Renan, intercalando aqui essa rodada de propostas com um pouco de pincelada sobre a própria corrida eleitoral. A gente viu o Guilherme Boulos, inclusive, na TV, falando que o Lula precisa pensar nesse negócio de participar de debate, porque tem um menino do MBL que vai querer fazer corte para a rede social, tem blogueiro ligado ao lulismo, vamos dizer assim, porque não é só o PT, você tem os partidos satélites também, defendendo abertamente que o Lula não participe dos debates eleitorais, pelo menos não no primeiro turno, e sinais da campanha do Flávio Bolsonaro para a imprensa de que o Flávio só deveria ir se o Lula realmente fosse. O que o senhor acha disso? E não é uma oportunidade para que as propostas sejam debatidas e contestadas? É bem humilhante eles fazerem isso. A campanha do Lula ter falado isso, né, um sincericídio do Boulos, eu já sabia que eles estavam preocupados. A gente tem interlocutores, através do Kim Kataguiri, com gente de esquerda e direita no Congresso, já havia essa preocupação. Alguns já falaram que era um Pablo Marçal. Acho que o Boulos foi na linha, porque o Boulos teve que confrontar. Eu não sou um Pablo Marçal, eu vou lá para discutir proposta, mas acho que o contraste da proposta vai assustar. E do outro lado você tem um Flávio Bolsonaro que não me quer nos debates. O Flávio Bolsonaro já se manifestou com algumas emissoras, a equipe dele, não tem como tirar esse Renan, só coloca os que é obrigatória a presença. Porque eu sou de um partido novo, não é obrigatória a minha presença. Minha presença que é facultada à vontade da emissora. A que o senhor atribui isso? Ao fato de eu confrontar ele e os demais não, e eu realmente dar as boas porradas que ele vai precisar levar. O Flávio Bolsonaro vai precisar ser questionado sobre todos os campos de corrupção. Físico ou metafórico? Não, apenas metafórico. Porque ele leva pro... Sem cadeirada. Sem cadeirada. Levantou um bom ponto, porque houve cadeiradas na última, mas o Flávio, outro dia eu falei que, olha, o Flávio Bolsonaro precisa ser destruído. Eles, ele quer me destruir. Meu Deus, ele quer me matar. Eles levam isso pro campo literal. É bem perigoso. E eu fico também curioso, porque eles fizeram agora uma campanha nos últimos dias falando, olha, o Renan não tem diploma, ele é um analfabeto. Então eu me assusto porque ele tá com medo de debater com um cara plenamente incapaz, um analfabeto como eu. Eu sou um analfabeto, tenho mais propostas do que ele. Então, poxa, Flávio, vá lá. Eu já fiz, inclusive, eu repito, convido para fazer aqui na Matias TV esse debate. Flávio Bolsonaro, vamos debater.
Só proposta. Você pode me ofender, eu não posso te ofender, eu não vou falar de nenhum escândalo de corrupção seu. Você tem 10 minutos para apresentar suas propostas, eu tenho 5 minutos para apresentar as minhas. Réplica e tréplica, você sempre com mais tempo. Eu te dou esse handicap. Pronto, não vou falar de rachadinha, não vou falar de nada. Você pode me ofender, fala o que você quiser, tá tranquilo, a gente avisa que é essa a fórmula e você participa, que eu quero saber o que ele defende, para além de copiar as minhas propostas de segurança e copiar as do Lula de populismo. Então ele copia, vou dar coisas pros outros, que é o do Lula, e para mim vai fazer eu prender o neutralizador. Não, quero saber a proposta do Flávio sobre SUS, quero saber por que o Flávio, que agora virou brabo contra o crime organizado, nunca passou projeto de lei contra o crime quando foi deputado estadual no Rio de Janeiro. Por que essa não era uma pauta importante para ele? Por que ele gostava de ajudar na área de segurança apenas assassino de aluguel de bicheiro, que era o Adriano da Nóbrega? Por que ele, quando foi senador, também não fez absolutamente nada nesses temas? Aí ele vai ter que explicar isso. Não adianta agora aparecer com uma proposta, aparecer com aquela Daniela que ele fica levando a tiracolo, mas não saber explicar nada. Explique. Tá aqui feito o convite, falo isso aqui, vai ser um prazer contar com a presença dele. Renan, aproveitando aí, quando o Partido Missão apresentou o plano de governo para o Tribunal Superior Eleitoral, eu vi as manchetes da imprensa e, obviamente, as manchetes contêm várias sínteses sobre propostas que são mais esmiuçadas no plano de governo. E uma dessas sínteses, além de desfavelização, que a gente pode falar depois, é fim do Bolsa Família. E durante muito tempo e durante muitas corridas eleitorais, a esquerda em torno do Lula sempre acusou os adversários de querer acabar com o Bolsa Família. Olha, se eles forem eleitos, eles vão acabar com o Bolsa Família. O Jair Bolsonaro chamava de Bolsa Farelo, criticava, dizia que era um instrumento usado para comprar o voto do idiota. Quando chegou no governo, acabou transformando ali o programa em Auxílio Brasil, mudando de nome, e no final aumentando o valor do benefício. Se não me engano, foi de R$400 para R$600 no último ano do governo, o ano eleitoral. E o que é essa proposta sua, do Renan Santos, do Partido Missão, para mudar o modelo do Bolsa Família? Ela pode ser sintetizada assim, que seria o fim do Bolsa Família? Aí houve um pouco de preguiça de alguns veículos de imprensa, que estão loucos para me pintar como autoritário, como alguém que não gosta do povo, essas coisas. A gente vai alterar o Bolsa Família porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Quando você vai para o Nordeste e 40% dos domicílios estão no Bolsa Família, é que já não é mais remédio, virou veneno. Quando a carreira de uma pessoa de uma cidade pequena no interior do Nordeste ou interior da região Norte passa necessariamente em ir no CRAS obter um Bolsa Família, significa que aquele modelo econômico fracassou. E em vez dos governadores estaduais, dos prefeitos e o governo federal focarem de maneira desesperada em aumentar a atividade econômica, como, por exemplo, não sabotando o agro, eles fazem o contrário. Eles sabotam o agro, eles sabotam a atividade econômica, vivem da distribuição de emenda, da compra de voto puro e simples e do oferecimento do Bolsa Família. Isto vai acabar. Um homem ou uma mulher em idade economicamente ativa, sem filhos, não pode ter o Bolsa Família. Até tá no nome, é Bolsa Família. Bolsa Família. Agora, uma mãe que tem 2, 3, 4 filhos numa cidade que não tem atividade econômica, ela precisa do Bolsa Família. Na verdade, eu prefiro até tirar de quem vai ter que trabalhar e colocar um pouco a mais para essa mãe do que o contrário, como está sendo feito. Só um detalhe, homem e mulheres solteiros. Você agora diz, o governo, o casal já constituiria uma família. O governo agora está permitindo que solteiros obtenham. Foi recente. Solteiro sem filho, Exato. aí você pretende tirar. Não pode ter, assim, isso é uma loucura. E aí o que nós vamos fazer? Primeiro, em municípios em que não há atividade econômica, nós vamos trazer frentes de trabalho. Como o Roosevelt fez em 29. O Roosevelt, houve a crise e eles falaram, vamos fazer frente de trabalho de infraestrutura. A infraestrutura, nesses ambientes rurais em que há uma maior incidência de Bolsa Família, ela é inexistente. Eu fui para uma das cidades mais pobres do Brasil, Marajá do Sena. O pequeno agricultor que faz a agricultura familiar de milho dele, ele não consegue botar numa saveiro o milho dele e levar ela para a cidade, que seja para mandar para um repassador, porque simplesmente não tem a via de acesso. Vamos fazer um programa de micro-reformas de infraestrutura, contando com essas pessoas, pagando um valor um pouco maior do que o Bolsa Família e inserindo essas pessoas nessas obras. Para isso tem que fazer reforma fiscal, para ver espaço fiscal para o governo investir junto com os municípios, e à disposição do cidadão, ao chegar no CRAS, em vez de encontrar automaticamente o Bolsa Família, encontrar o formulário. Olha, vem participar dessa frente de trabalho, trabalha 4 vezes por semana, vai receber por hora um valor melhor, e aí a gente começa a reinserir essas pessoas. E onde há aumento de atividade econômica, aí o Bolsa Família tem que ser substituído. Até porque alguém paga essa conta. Tem um entregador agora, um motoboy, um cara do iFood, trabalhando em dobro para sustentar ele, o Estado brasileiro e outras pessoas que não estão trabalhando. Eu trabalho por essa pessoa também. Eu tenho que olhar pro cara que tá pagando esse imposto que não aguenta mais trabalhar. Paga um celular caríssimo para poder trabalhar, a moto tá insuportável para ele pagar. Hoje ele tem que parcelar a pizza no iFood.
As pessoas estão ficando pobres. Então, eu tenho que ter um lado no início. No lado, agora, é a galinha dos ovos de ouro, que é o trabalhador brasileiro. Eu vou salvar o trabalhador que está pagando a conta, vou desafogar ele e vou criar meios para a pessoa que está no Bolsa Família poder sair. Do jeito que tá, parece que a gente comemora, aumentou o número de pessoas no Bolsa Família. Isso virou loucura. Só um pontinho aí a respeito disso, porque muitas vezes a gente vê críticas no campo da direita a ascendência que o PT tem sobre uma boa parte da população do Nordeste e uma boa parte que é beneficiária do Bolsa Família. O senhor tem viajado bastante pelo Brasil. O senhor chegou a falar disso lá no Nordeste? Quer dizer, existe adesão em determinados segmentos da população a uma ideia como essa? Ou o senhor entende que a população lá seria mais refratária a esse tipo de proposta? Felipe, eu sou muito honesto. Lá e aqui. Vai ter uma parte da população que, olha, papai Lula, eu recebo um Bolsa Família e eu não quero ouvir o que você tem a dizer. Existe uma parte da população e, honestamente, eu não tenho muito a tentar convencer essa pessoa. Essa pessoa só acredita num modo de vida que foi ofertado para ela no começo dos anos 2000, ali, quando surge o Bolsa Família, e não tem muito papo. Agora, as pessoas mais novas têm isso aqui na mão, o celular. E o celular mostra outros Brasis. Então essa pessoa vai lá, tá no Instagram, tá no TikTok, ela vê um vídeo de algo que tá acontecendo em Santa Catarina, algo que tá acontecendo em Goiás, algo que tá acontecendo no Mato Grosso. Descobre que o primo foi morar no Mato Grosso e arrumou um emprego e tá ganhando bem. Essas pessoas estão migrando. Então a primeira resposta que essas pessoas estão dando lá no Nordeste é migrar. Tanto que o Nordeste continua empurrando a população jovem para fora. O único estado que não tá com fluxo negativo populacional é a Paraíba, o resto tá todo expulsando a própria população. Então esse jovem já tá tomando uma decisão. Ele não quer ver do Bolsa Família, ele quer trabalhar em outro lugar. Agora, quem fica na cidade? Às vezes tem que cuidar de uma mãe, às vezes vive num núcleo familiar, perdido num rincão. A essa pessoa tem que ser dada a oportunidade dela não ficar no Bolsa Família. A gente tem que começar a salvar, especialmente as gerações mais novas. E isso explica muito o porquê eu ter, quando eu rodei o Nordeste, adquirido uma boa intenção de voto sendo uma pessoa mais à direita, nesses locais, porque eu falei com mais jovens. O mais jovem no Nordeste, ele quer emprego, quer comprar coisas e não quer ser roubado. São as 3 coisas que ele quer. É muito simples. É diferente, às vezes, da mãe ou do pai mais velho, que essas pessoas já meio que aceitaram de maneira passiva o assistencialismo como o único recurso para sobreviver. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.